Estava assistindo um vídeo do Frei Gilson sobre a ação demoníaca e o YouTube me sugeriu um vídeo de um excelente canal. O Atos Podcast, nesse canal, tem uma entrevista do Padre Roberto Bem-vindo, um padre exorcista. Eu separei para vocês um trecho muito bom, onde ele fala sobre o ritual do exorcismo. Dito isso, vamos lá ver. Depois que o senhor tem todo esse processo de conversar, de acolher, conversar com a família, e aí o senhor chama a família e diz, realmente isso é um caso de possessão? É isso? Não, vamos começar a rezar. Certo. Porque o ritual de exorcismo, ele é ao mesmo tempo liberatório, mas ao mesmo tempo ele ajuda no sintoma. Sim. Porque o demônio pode se esconder sob todas as facetas, mas o demônio não resiste ao ritual. E o ritual é um rito específico? Rito específico, um rito de bênção. Rito de bênção. Com certo. Liturgia da palavra, momentos de arrependimentos, ladainha de todos os santos, leitura de salmos, leitura de orações, uso da água benta, do crucifixo, uso do sopro, do suflá sobre a pessoa que está, digamos, em processo de libertação, e havendo a libertação, já no final canta o Magnífica ou Benedictus, dependendo do horário, se é pela manhã ou à tarde, etc. É um verdadeiro ritual, compõe uma liturgia católica, porque é uma ação de Cristo. Entendi. É Cristo que está ali operando. Então o exorcista não tira nada de ninguém. Mas um ritual só já faz a limpeza. O ritual só, em nome da igreja, faz a limpeza da cura. E esse rito, o senhor marca em que momento assim, do processo de acompanhamento? Então, a gente vai começar a fazer o ritual. Então, ele não se dá num dia específico apenas? Então, as pessoas confundem, então, sessões por ritual. Pronto, era isso que eu queria perguntar. Não é como a missa, que ali... Começa e termina. Não, começa e vai ter várias sessões que podem durar 10 anos. Entendi. Mas o senhor vai repetindo? Vai repetindo o ritual. A pessoa chega, a pessoa vai confessar. Se você encontrar uma pessoa possessa, você nunca vai descobrir que ela é possessa, porque ela tem todas as suas faculdades humanas normais. A pessoa vai na faculdade, a pessoa estuda, a pessoa namora, a pessoa está casada, a pessoa está bem arrumada, a pessoa está aí, ela vai confessar. É ela que pede à igreja a libertação. Quando ela pede à igreja com a fé e professa a fé, que a gente precisa da fé da pessoa, aí ela vai ser acompanhada. Precisa ter essa deliberação própria. Senão a pessoa não será liberta. O processo não. Entendi. Outras questões espirituais, nem sempre a pessoa está completamente aberta àquilo, mas a oração vai fazer com que a pessoa seja tocada. Então não adianta, por exemplo, chega a mãe é mãe, né? Padre, aqui a foto do meu filho, deu uma bênção de exorcista aqui. Ou quando leva os jovens, porque na cabeça de muita gente qualquer crise histérica é uma possessão maligna, porque tem muita gente que vê demônio em tudo que é esquina. Tudo, né? É outra faceta do problema, né? Que é um problema grave. A gente tem um problema grave de pessoas que veem demônios em tudo, ou pessoas que não creem na existência do demônio, ou pessoas que creem na existência do demônio, mas pensam que ele é uma figura bíblica, etc. Tal. São várias facetas aí de uma mesma... E tem os níveis também, né? Tem um nível menor de possessão e tem o nível, aquele nível extremo que é dos filmes de Hollywood também, né? Não. O que chamaria de nível, chamaria de tipos de demônios. Sim. Porque tem demônios que são príncipes de legião, tem demônios que são submetidos a outros demônios. Então, tem acho que 6 anos, eu estava fazendo um ritual de exorcismo e o demônio vai enfraquecendo a sessão por sessão. Ele vai enfraquecendo ao ponto de não levantar mais e estar ali prostrado no chão. Há demônios que durante o ritual pedem para sair, porque ele não suporta a oração. Ele pede para sair. Mas pede, verbaliza isso aí? Ele verbaliza e não consegue. Há um desígnio. Então, essa pessoa estava enfraquecendo e de repente ela passou, vamos supor assim, toda semana ela era exorcizada e passou uns 2 meses e não mudava nada. Não mudava nada. Só que a gente não pode dialogar com os demônios. Tem algumas perguntas específicas que nós podemos fazer, mas não devemos ficar em diálogo com ele. Mas aí eu fiz a pergunta, por que, o que estava acontecendo, quando vai sair? E eu lembro que ele disse, do mesmo modo que tem pessoas aqui que se estão submetidas a você, eu estou submetida a um outro. Você precisa pedir ao seu Deus que obriga o meu Deus me liberar.
Aí completamente muda a vertente do ritual. Então a gente já encerra ali praticamente não o ritual propriamente dito, né? Continuamos a acolher a pessoa, começamos a fazer jejum para que nosso Senhor obrigasse o príncipe do demônio que obriga aquele demônio a estar ali. Então o ritual já não está mais aqui naquele demônio, está aqui no chefe dele. E isso tudo o senhor tem que ter o discernimento para ir percebendo. O discernimento, a equipe que acompanha, a gente não exorciza trabalha sozinho, né? No mínimo 10 pessoas. Meu Deus. Porque essas pessoas são ministros também? Pessoas formadas por fizeram nós. Um curso, exatamente. A gente vai treinando essas pessoas. O caso que a gente está atendendo recentemente, agora, isto é, nesses últimos 4 anos, toda a família de uma paróquia. A família inteira. E uma vez eu fui obrigado a dizer a este demônio que ele pegou a família errada. Porque a família toda tem vida de oração, tem vida de sacramento e é terrível para ele. Então, para este caso, a gente não está com a equipe propriamente dita, porque a família inteira tornou-se a equipe. Então, nós fomos de forma treinando, orientando, e essa família, quando terminarmos o caso, pela graça de Deus, já está treinada para acompanhar qualquer outro caso, caso queira. Mas a gente sempre tem uma equipe que acompanha o sacerdote e são treinados no toque, na oração, no olhar, no falar, no ver, não envolver-se em uma série de situações. E também a força física. Tem demônios que são muito fortes e que precisam de 10 pessoas para segurar no chão. Porque nós não podemos ao mesmo tempo fazer a oração e controlar a pessoa. Sim. Porque podemos ser agredidos, e muitas vezes nós recebemos cusparadas, às vezes, então tem todos esses ataques. Sim. E os ataques são de verdade, né? São de verdade. Não só durante o ritual, mas tem períodos que o demônio ataca a gente durante a semana inteira. Se você gostou, já vai se inscrevendo no canal para assistir o próximo trecho, porque aqui você encontra assuntos voltados ao catolicismo. E nesse outro trecho o padre fala sobre 4 coisas altamente importantes. Número 1. Ele vai falar sobre os erros que os filmes cometem quando tratam do exorcismo. 2. Sobre o que se combate no ritual de exorcismo. 3. Ele menciona 3 lugares onde a ação de Deus nos ajuda para combater o demônio. E 4. Ele também fala como é presenciar uma sessão de exorcismo. Presenciar uma sessão de exorcismo não é nem mesmo presenciar uma ação diabólica. É presenciar o quanto Jesus está vivo e é poderoso e quase palpável ali. Por exemplo, o exemplo que você colocou do filme, né? Aqui está também uma das dificuldades da cinematografia, porque traz frases que parecem rápidas e fáceis, elas precisam ser discernidas, que os filmes trazem. Por exemplo, crerem no demônio. A Igreja Católica e os cristãos não creem no demônio. A gente crê na existência. É diferente, né? Diferente. Porque crer em Cristo ou no demônio é aderir. Certo. Tá? Aderir. Então, veja, o cinema é muito interessante, porque ele vai colocando frases, e nós sabemos que quem está por trás também talvez não conheça a terminologia, sim, etc. Mas também tem muitos que conhecem a terminologia. Mensagem subliminar. Mensagem subliminar. Então nós não cremos no demônio, nós cremos na existência. Sabemos da sua ação e sabemos como ele foi vencido. É outro dado muito importante. A igreja não trata com alguém que iremos vencer. A igreja trata de alguém que já foi vencido. E o que nós combatemos no ritual? As forças malignas. Não propriamente a pessoa maligna. Porque só tem um que tem o poder de vencer a pessoa maligna em todas as categorias de anjos maus e rebeldes, que é o Senhor Jesus. E onde Jesus o venceu? No deserto. Então Jesus passou 40 dias de jejum, a quaresma começa assim, né? É tanto que nós somos às vezes desatentos, mas a oração do dia da missa da quarta-feira de cinzas diz com muita precisão isso: ó Deus, concedei-nos a graça de entrar neste tempo de penitência para vencermos o espírito maligno. A oração de coleta, né? A oração de coleta da quarta de cinzas. Sim. Para vencer com Cristo, né? E o primeiro domingo de quaresma é exatamente isto: Jesus no deserto vencendo o maligno. E a igreja diz o quê? Nós não devemos olhar como Jesus foi tentado, devemos olhar como ele venceu. Então a vida da igreja não está em brigar contra o demônio, brigar contra o mundo, brigar contra aquilo. Não é exatamente isso. A vida da igreja está para anunciar a beleza divina,
o amor de Deus que se estende na humanidade inteira, porque estas forças que nós estamos combatendo, estas criaturas já foram vencidas no deserto. Então, 3 lugares extraordinários da ação de Deus, que combate diretamente os nossos inimigos: o deserto, onde lá Jesus venceu o maligno; a cruz, onde lá Jesus venceu o pecado; e a tumba, onde lá Jesus venceu a morte. Então é um tipo de batalha espiritual que nós entramos e militamos, explicávamos isso hoje, porque somos da igreja militante. Se você gostou, deixe o seu like no vídeo e compartilhe com quem você acha que vai se interessar por esse assunto. Isso é tudo, até o próximo vídeo. Reze um terço por mim.